Fala galera, tudo bem? Nessa madrugada do dia 10, né, agora já passou da 1 da manhã, do dia 10 de janeiro de 2023, não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, mas provavelmente deve ser na noite ou na madrugada do próximo dia 11 de janeiro. Bem, o que aconteceu aqui? A gente estava dando notícias aqui da economia e dando notícias também da parte econômica, lógico, o que está acontecendo agora nesse exato momento no Brasil. E a gente estava falando sobre aquele viés do que haviam protestos que sim estavam sendo antidemocráticos e um protesto que estava com uma visão muito focada em uma solução que sim era antidemocrática. Só que agora no Trending Topics do Twitter parece que organizou-se algumas coisas. Parece que o discurso mudou. O discurso parece que está subindo uma trending de impeachment. Agora nesse vídeo aqui a gente vai falar uma coisa. Será que é possível? Será que há risco? E por que aconteceu o pedido de impeachment da Dilma Rousseff e agora também é possível que haja também o impeachment de Lula? E o que isso mexe na economia e o que isso tem de ligação direta com a economia brasileira? Em primeiro lugar, eu quero dizer que dentro do cenário do impeachment da Dilma Rousseff, é lógico que tinham motivos ali administrativos, motivos ali, enfim, que eram até ambíguos, tá? A verdade é essa, é que a lei de impeachment, a lei de responsabilidade é algo muito... é, é uma linha fina de tipo interpretação. Então, fato é que foi usado de maneira política, fato, tá? Mas uma verdade também que estava acontecendo é que o país financeiramente estava afundando financeiramente, tá? Haviam muitos indícios, não, haviam muitos dados econômicos de preocupação de falta de administração. Então ali não era uma questão de simplesmente uma má gestão por má gestão, tá? O país, para algumas pessoas, para algumas classes políticas sociais, estavam sim em desenvolvimento, tinha algumas áreas que sim estavam bem equilibradas, mas a questão financeira afeta todo mundo. Por exemplo, a educação. Se você não tem uma liquidez financeira da empresa pública, tá? Do município, do estado, enfim, do governo federal, para manter professores, ou para chamar novos professores, ou para manter qualidade de ensino, acontece que não importa se você está olhando para o professor, cuidando do professor. Se não tem liquidez, professores não são chamados, professores vivem em condições piores e tal. Então, a questão financeira sim afeta a educação. Agora, a ideia aqui é falar que o motivo principal para a saída da Dilma na época, embora se tenha sido falado que era por uma questão lei de responsabilidade e tal, alguns usaram também, falaram que era um golpe, e de certa forma, dentro da política pública, dentro da democracia, sim, né, a gente pode até considerar como, mas também foi uma defesa financeira. Muitos dos que estavam ali movidos, é lógico que tinha movimentação política, é lógico que tinha desejo político, mas também havia uma preocupação financeira. Muitas pessoas ali estavam preocupadas não só no âmbito da política, mas também em âmbito também de empresários, professores. Eu lembro que em 2013 foi a principal revolta, a principal reclamação eram dos professores que não tinham tido aumento durante muito tempo. Enfim, embora estava aumentando passagem, estava aumentando várias coisas ali, a inflação brasileira aumentando, né? Então assim, aí o perigo da inflação também e o que novamente está rondando também esse novo momento da economia. É lógico que é tudo especulativo atualmente, mas a inflação é especulativa. Então se você não entende muito sobre inflação, eu botei um vídeo aqui, eu vou botar um vídeo aqui no link da descrição, para poder dizer que sim, os brasileiros, o povo, as pessoas, os consumidores podem sim influenciar na tomada de decisão em relação à inflação. Eles podem aceitar ou não. Não é uma questão política decisiva. Sim, é uma questão política decisiva, que é as políticas públicas, financeiras e tal. O controle dos bancos do Banco Central pode se movimentar isso, mas no final das contas, quem aceita ou não a inflação é você. Então tem um vídeo aqui que eu explico um pouco mais sobre isso. Mas a verdade é que o pedido de impeachment atual, que está se rondando aí, poderia ser cabível em alguns casos, e aqui eu peguei o site da UOL para ajudar vocês aqui. Eu queria fazer uma live, mas não vai dar tempo para fazer live agora, essa madrugada. Enfim, então vamos lá. Eu vou colocar aqui na descrição também
É a Notícias UOL. Tá? E no site da Notícias UOL, não sei, deixa eu ver qual jornalista aqui que está assinando. Miguel. Não, esse aqui é a imagem da foto. Miguel Snariol. Deixa eu ver. Colaboração para o UOL em São Paulo. É uma matéria de 2020. Deixa eu ver quem assina. Não tem quem assinou, não tem um jornalista que assinou. Provavelmente é uma matéria colaborativa. Mas ok, vamos lá. Impeachment, o que é e quando ocorre e como funcionam as outras dúvidas. Vamos lá. Impeachment é um processo que pode resultar na destituição de agentes públicos dos seus cargos. No Brasil, 2 presidentes já sofreram processo desde a democratização do país. E saiba o que é o impeachment e o que significa e quando ocorre. Vamos lá. O que é impeachment? Impeachment é um processo que pode resultar na destituição de agentes públicos dos seus cargos. No Brasil, pode atingir o presidente da República, ministros do Poder Executivo e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não só o presidente da República, mas também ministros do Poder Executivo e também do STF, do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, governadores e prefeitos. O que significa impeachment? Impeachment em inglês significa impedimento ou destituição. Tá? Quando ocorre impeachment? O processo de impeachment ocorre quando um agente público é denunciado por crime comum ou de responsabilidade e o Poder Legislativo concorda em dar andamento à tramitação do requerimento. Vamos lá. Então, assim, o Poder Legislativo pode... ele é que tem o poder de concordar com impeachment ou não. Tá? Então, sim, é um acordo político. Então, se há um bom relacionamento, é possível que Lula não sofra impeachment, mesmo sendo denunciado. Tá? Existem... eu não sei se aqui o processo de pedido público, de afastamento de um presidente, como está acontecendo agora no protesto, que é o que está acontecendo agora no Twitter, que as pessoas estão falando bastante sobre isso, mas eu não sei se um pedido público, um abaixo-assinado, pode fazer com que um presidente receba o impeachment. Não é o que está aparecendo aqui. Eu não entendo de legislação quanto a isso, mas se você entende, pode comentar aqui nos comentários. Tá? Como funciona o impeachment? No caso de um presidente, o pedido pode ser feito por qualquer pessoa. Cabe ao presidente da Câmara de Deputados decidir se abre o processo ou não. Então aqui qualquer pessoa pode fazer o pedido. Uma vez aberto, o processo passa por uma comissão e depois é votado em plenário. Se a maioria qualificada de 2/3, ou seja, não precisa ser maioria esmagadora, como 51%, não. Mas eu fico rindo porque os jornalistas hoje em dia... Eu estudei jornalismo, gente. E assim, é absurdo os jornalistas falarem que maioria esmagadora é 51%. Entendeu? Tipo assim, primeiro que maioria esmagadora, a gente aprende na faculdade que não é correto usar, né? Tipo, maioria é maioria, né? Não tem... Agora, se você quer usar um pleonasmo ali, esmagador, ok, mas quando é muito, mas tipo, 51% é complicado, né, em termos de jornalismo. Vamos lá. Uma vez aberto o processo, passa por uma comissão e depois é votado em plenário. Se a maioria qualificada de 2/3 dos deputados deliberar favoravelmente ao processo dos trabalhos por considerar que houve crime, aí tem que haver um crime, senão não há processo, o processo vai a julgamento e o mandatário já é afastado do cargo temporariamente. Então, assim, como o governo Lula acabou de começar, né, e, tipo, eu não acredito, não sei, gente, assim, não vejo que haja alguma coisa dentro da gestão atual que já seja um motivo para fazer o impeachment. De novo, eu não entendo o juridiquês ali, né, nesse sentido, mas a gente tem que aguardar. Eu estou aqui para informar vocês, né, porque tá subindo aí uma trending no Twitter, e como tem a ver com economia, sim, como eu falei um pouco anteriormente, né, tem a ver também com a reação do mercado frente ao assumir do Lula, então pode ser que para a economia o Lula não seja a pessoa mais neutra possível. Sinceramente, aí vai a minha opinião pessoal, tá?
neutralidade é importante. Surgiu um partido, um político, uma pessoa muito carismática, que eu pensei que era Simone Tebet antes, mas enfim, que poderia trazer neutralidade. A maioria dos brasileiros não são de esquerda ou de direita. A maioria dos brasileiros não estão nem aí para esse negócio de rotulagem, como eu, por exemplo. Tá? A gente quer que as pessoas conversem, tá? E que sejam respeitados as culturas, né? Inclusive, parece que os conservadores meio que rechaçam as culturas e aí eu não digo nem progressista, né? Porque não existe progressismo no Brasil forte, né? O progressismo americano são capitalistas, né? Então, tipo, a esquerda americana é capitalista, enquanto que a esquerda brasileira ela é talvez um neossocialismo, né? Ou um neocomunismo, digamos assim, né? Então, tá muito mais para esse sentido. Então, a esquerda americana não é igual à esquerda brasileira, em termos econômicos, em termos de gestão, em termos de administração, em termos até de diálogo com outros grupos. Enfim, não é como lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Se o presidente for acusado por crimes comuns, essa parte a gente já leu, o presidente será julgado no Senado. Vamos lá. O julgamento no Senado é conduzido pelo presidente do STF, após tramitação da Casa. Os senadores deliberam sobre a condenação do presidente, que precisa ser aprovada por maioria qualificada, de 2/3 dos votos. A inegibilidade do acusado por até 8 anos também é votada. Ou seja, além de sofrer impeachment, também passa 8 anos sem ser elegível. Se o presidente for considerado culpado pelos senadores, ele é afastado do cargo definitivamente. Ou seja, tem um afastamento temporário e depois, se depois constatarem, for julgado e tal, é afastado definitivamente. Condenado, no caso, é afastado definitivamente. Onde foi criado o impeachment? Os livros de história contam o processo de impeachment que foi criado na Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, no século XIV, com a intenção de instaurar processos criminais com base em indignações políticas, ou públicas, desculpa. Ou seja, foi uma reclamação popular na época, tá? Então, abre aí um precedente, né? Segundo a Enciclopédia Britânica, o caso mais notório dessa época ocorreu em 1376, quando William, o quarto barão Latimer, que era o próximo governador, que era próximo ao governador do rei Eduardo III, foi processado. Abre aspas, casos posteriores de impeachment envolvem com frequência figuras públicas, como ministros reais, informa a britânica, né, a Enciclopédia Britânica. Quem assume quando o presidente sofre impeachment? Gente, isso é interessante a gente abordar, porque tipo, as pessoas não estão sem a menor noção do que pode acontecer se caso pedir impeachment. Mas vamos lá. Quando o presidente sofre impeachment, quem assume o cargo é o seu vice. Ou seja, no caso das pessoas que estão lá protestando, daria na mesma. Então, caso o vice-presidente também sofra impeachment, aí, no caso, foram os dois, assume interinamente o presidente da Câmara dos Deputados. Quem é o atual presidente da Câmara dos Deputados aqui? Atual presidente da Câmara dos Deputados. O atual presidente da Câmara dos Deputados é o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Então, Arthur Lira é o atual. Assumiria caso o presidente e o vice-presidente sofressem impeachment. Tá? Isso aqui, segundo aqui o site da UOL. E se isso ocorrer antes da metade do mandato presidencial, no caso, se acontecesse agora, nesse exato momento, aconteceria isso aqui, as eleições são convocadas para a escolha de um novo presidente em até 90 dias. Ou seja, teria uma nova eleição. Se bem que, tipo, não tem, é o que eu falo, né, gente? A maioria dos brasileiros não tem um candidato satisfatório há muitos anos, tá? Eu vou dizer que talvez faça uns 12, sei lá, acho que bem mais. Talvez uns 16, talvez 18 anos, 20 anos que a gente não tem candidatos que vale a pena o brasileiro votar e ficar equilibrado as questões nacionais. Então,
os extremistas lulistas, tanto quanto os bolsonaristas, e ambos com seu terror em forma de discurso, de ódio, né? Então, assim, ambos os extremistas estão ocupando cargos públicos e, enfim, fazendo arruaças. Então, tipo, não é um lado só. Então, assim, a gente começa a acreditar que talvez a solução melhor para o nosso país seja uma visão mais equilibrada, que converse um pouco mais, tenha mais diálogo, porque não é isso que a gente está vendo por parte de nenhum dos lados, né? Então, tipo, é, falava-se muito que o governo Lula seria um governo mais apaziguador e, infelizmente, não tá igual, né? Enfim, vamos lá. Se ocorrer após a metade do mandato, um novo presidente é eleito de forma indireta pelo Congresso até 30 dias. Ou seja, se fosse depois de 2 anos, aí seria um pouco mais complicado, não seria menos democrático, digamos assim. Quantos votos são necessários para aprovar o impeachment? Na Câmara dos Deputados são necessários 342 votos e no Senado são 54 votos. Tá? Qual foi o primeiro impeachment no Brasil? O primeiro processo de impeachment no Brasil foi aberto foi contra o ex-presidente Getúlio Vargas em 1953. O requerimento não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ou seja, não deu em nada. Quando foi o impeachment da Dilma Rousseff? A ex-presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment em 31 de agosto de 2016. Quando foi o impeachment do Fernando Collor? Esse aí é um outro que a gente, pelo menos historicamente, que é um pouco mais velho, então quem estuda um pouquinho mais de história, enfim, acaba sabendo um pouco mais disso. O ex-presidente Fernando Collor renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 1992, mesmo dia em que o Senado aprovou seu impeachment com 76 votos. Ou seja, ele ele renunciou antes de ser decretado, ou no mesmo dia que foi decretado o impeachment, a favor e 3 contra, ou seja, 76 votos a favor e 3 contra o impeachment. A defesa de Collor acreditava que a renúncia suspenderia o processo de impeachment, evitando que ele perdesse os direitos políticos. O Senado, porém, continuou com o julgamento, mesmo ele tendo pedido renúncia. Além de ser destituído da presidência, Collor perdeu os direitos políticos por 8 anos. Então ele ficou ali até 92, até 2000, sem poder ser elegível. Gente, a gente tentou aqui responder as principais perguntas nessa madrugada. É possível que durante o dia a gente tenha um pouco mais de notícias, mas eu queria só trazer esse vídeo mais informativo. Primeiro falando sobre economia e talvez a gente até faça um outro vídeo para falar um pouco mais sobre as consequências positivas e negativas, eu acho que muito mais negativas, de um impeachment nesse exato momento do governo Lula. Então, assim, a gente vai continuar dando notícias, vai continuar dando informações sobre como ganhar dinheiro, como aumentar a lucratividade dos seus negócios no digital, mas eu queria também trazer notícias aqui para vocês. Uma notícia um pouco mais apaziguadora, um pouco mais neutra e um pouco mais informativa para você que está acompanhando aqui na internet. Vejo você, até mais.